capítulo de número 43 e o versículo de número 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós observamos aqui na palavra do Senhor nosso Deus, nós encontramos Deus usando o profeta Isaías para falar a sua nação, para falar ao seu povo. Deus está falando aqui para Jacó, para Israel. Deus está dizendo: mas agora assim diz o Senhor. Queridos, é tão maravilhoso a palavra de Deus, porque o profeta está utilizando ou sendo um porta-voz de Deus para o povo. Deus está dizendo: mas agora assim diz o Senhor. E ele diz que te criou. Maravilhoso é o Senhor, porque ele está dizendo que ele foi quem criou. Foi Deus quem criou, ó Jacó. Deus está dizendo que foi ele quem criou a Jacó. Foi ele quem formou. Aí ele diz: e que te formou, ó Israel. Queridos, eu vejo Deus está dizendo: foi eu quem criei vocês. Foi eu quem formei vocês. É como se pega o boneco, ou melhor, o barro, e começa a moldar aquele barro, a dar forma àquele barro. Da mesma forma que Deus pega o barro e ele forma o boneco, que depois ele sopra nas suas narinas o Espírito, lhe dá vida a Adão, lá no jardim do Éden. Com isso, meus queridos, nós vemos que Deus está dizendo que a relação dele com Jacó é daquele que criou, é daquele que o formou. Da mesma forma, Deus, ele diz para nós que foi ele quem nos criou, foi ele quem nos formou. Então, se ele criou e nos formou, há uma relação aqui, há um trabalhar de Deus em nossas vidas, há um trabalhar do Espírito Santo moldando as nossas vidas, para que, de acordo com a vontade de Deus, nós estejamos, nós vivamos. Quando o Senhor usa o profeta Jeremias no capítulo 18, que ele manda o profeta descer à casa do oleiro, Deus mostra para Jeremias que a visão ali era que Israel era um barro nas mãos do oleiro. E Deus está dizendo: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Foi Deus quem criou, foi Deus quem deu forma a Jacó, a Israel. E ele diz agora para esse que ele criou: não temas. Queridos, se Deus ele faz uma obra, eu quero dizer para você que há um cuidado, há um trabalhar especial de Deus para a sua obra.
Não há ninguém que faz uma obra e a deixa por conta. Não há ninguém que faça uma obra e não dê valor a ela. Não há ninguém que possa se envolver com uma criação e depois a jogue para lá. Veja que a Bíblia diz que Deus, Ele diz assim, ainda que uma mãe que amamenta, veja que Deus, Ele utiliza-se da figura da mãe para dizer que a mãe tem um amor especial para com seus filhos. Ela carregou 9 meses na sua barriga, no seu ventre. Ela amamenta. Mas ele diz assim, que mesmo que essa venha se esquecer dela, Deus diz assim, todavia eu não me esquecerei de ti. Então o Senhor, Ele não nos abandona, queridos. O Senhor Ele não nos joga fora, porque Ele está dizendo, Ele está dizendo aqui para Israel, para Jacó, mas eu quero aplicar ou trazer esta palavra com o princípio para as nossas vidas, em que Ele diz assim, que Ele nos criou, que Ele nos formou, porque foi isso que Ele fez. Aí Ele diz, não temas. Então Deus está dizendo nessa noite, não temas. Não temas, porque eu que te criei, que te formei, eu tenho cuidado com a minha criação, eu tenho cuidado, eu velo por aquilo que eu fiz. E saiba, queridos, que Deus, Ele deu Jesus por nós. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, no cântico de vitória do apóstolo Paulo, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai dizer que aquele que não poupou nem o seu filho, quanto mais, se ele não poupou, se ele doou o seu próprio filho por nós, quanto mais as demais coisas ele nos dará, porque o mais importante, o mais valioso, Ele deu por nós, que foi o seu Filho. Então, queridos, agora sendo criaturas formadas em Cristo Jesus, há um cuidado de Deus, e Ele diz para nós, não temas. Não temas porque eu velo por você, não temas porque eu cuido de você. Não temas porque eu estou no controle da sua vida. Israel passa por muitas situações. Israel passou, queridos, por muitas situações que nós sabemos, 430 anos no Egito. Depois esse povo passa por muitos momentos em que vão para cativeiros, são oprimidos por nações, por povos, mas em todos os momentos Deus está cuidando daquele povo. E é isso, Deus está cuidando de você em todas as situações. Por isso que ele diz, não temas. Ele diz, porque eu te remi. Foi o Senhor quem nos remiu. Foi o Senhor quem nos comprou, foi o Senhor quem nos lavou, foi o Senhor quem nos limpou de toda iniquidade, foi o Senhor quem tirou o opróbrio do pecado sobre nós e nos colocou na sua presença. E aí ele diz assim, e chamei-te pelo teu nome. Querido, sabe uma coisa? A coisa mais importante, ou melhor, é quando alguém lhe chama pelo nome. Quando alguém chama pelo nome, ele valoriza o seu nome, ele sabe quem você é. Assim Deus,
Ele diz, ou Ele nos chama pelo nosso nome, e Ele nos deu um novo nome. O apóstolo João, ele diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Eu vos dei um nome, sabe, queridos? O nosso nome antes era pecador. O nosso nome antes era sem esperança. O nosso nome antes era filho da ira. Mas agora Deus nos deu um nome. Sabe qual é o nosso nome? Filho de Deus. Sabe o que é filho de Deus? Filho é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele nos deu um novo nome e Ele nos chama pelo nosso nome. Bendito seja Deus. E Ele diz assim: tu és meu, tu és do Senhor. A palavra de Deus está dizendo: tu és meu. Querido, tu és do Senhor. A tua casa é do Senhor. A tua família é do Senhor. E sabe, Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus não divide o que é dEle com ninguém. Então, se tu és dEle, Ele está dizendo: eu cuido de você, eu velo pela sua vida. Louvado seja Deus, bendito seja o nome. Versículo de número 2 do capítulo 43 de Isaías diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, seguindo aqui o nosso raciocínio, seguindo aqui, queridos, a nossa reflexão, que o nosso Deus que nos formou, que nos criou, que tem um cuidado todo especial pelas nossas vidas, Ele diz assim, que quando passares pelas águas, estarei contigo. Veja que o Senhor já está dizendo aqui, que nós passaremos pelas águas. Que águas são essas? Será se é apenas águas de algum rio que nós banhamos? Não. Essas águas aqui são os momentos difíceis, são as tribulações, são as angústias que nós passamos. Essas águas aqui são as tribulações que nós enfrentamos. São aqueles dias difíceis que nós enfrentamos e que o profeta, usado como porta-voz do Senhor, está dizendo: quando vocês passarem pelas águas, o que vai acontecer? Ele diz: estarei contigo. Aí nós lembramos aqui quando o povo passa o Mar Vermelho, que é o primeiro episódio em que o povo está diante de um mar, aqui literal, mas você já vê que de trás do povo vinha o exército de Faraó, de trás do povo vinha aquele exército para voltar ou levá-los de volta ao cativeiro, à escravidão, à servidão. Mas aqui
Deus estava com o povo, Deus estava com aquele povo que ele havia tirado do Egito. Então Deus está dizendo: quando passares pelas águas, eu estarei com vocês. Foi isso que Deus fez. Deus estava com o povo ali no meio daquelas águas. Deus estava com o povo, e a Bíblia diz que Deus ia na frente, ao ponto que depois Deus, vamos dizer assim, fica de trás para agora destruir os seus inimigos. Então esse é o nosso Deus, que quando nós passamos pelas águas existenciais, as águas da nossa vida, das tribulações, ele diz: eu estarei com vocês. Então, querido, quando você passar pelo dia mau, pelas tribulações, ainda que os mares sejam revoltos, mas ele diz: eu estarei com você. Você não passa sozinho, você não está sozinho. E aí ele ainda diz mais: e quando pelos rios, eles não te submergirão. Porque aqui não é simplesmente passar do lado, não é simplesmente estar ali para acompanhar, mas para livrar. Então o Senhor, ele passa conosco. Se ele quiser, ele nos livra das águas. Ele nos livra dos rios, ele nos livra dos vendavais. Mas se ele não quiser, ele passa conosco e não deixa que nós sejamos afogados. Ele não deixa que nós sejamos submergidos. Então esse é o nosso Deus, meu querido, minha querida irmã, que está conosco, que cuida de nós e não nos deixa submergir no meio das águas, no meio dos rios que nós temos que atravessar. Qual é o rio que você está atravessando nessa noite? Qual é o rio que você está passando? Eu quero que você, nessa noite, nesse encontro com Deus, você tenha essas duas convicções. Primeiro, Deus está com você, e segundo, Ele não te deixará afogar. Pedro está diante daquele vento, naquele mar, mas quando ele se vê que está afogando-se, ele clama: socorre-me, Senhor. E Jesus estende a mão para Pedro e o ergue, o levanta. Então esse é o nosso Deus, que pega pela nossa mão e nos ergue quando nós clamamos. O vento está revolto, o mar está revolto, o rio está querendo te submergir. Clame a Jesus, que Ele vai estender a mão, que Ele vai te levantar e não vai deixar o rio te afogar. Bendito seja o nome de Jesus. Mas não para por aí. Ele diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Sadraque, Mesaque e Abidnego estão dentro de uma fornalha ardente de fogo, queimando 7 vezes mais. Mas quando os lançam lá dentro, a Bíblia diz que aquele fogo simplesmente queimou as cordas que os prendiam. Mas eles não foram queimados. Nem cheiro de fumaça, de fogo havia neles, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, queridos irmãos. Com isso eu aprendo aqui que diante das situações, o que fica são as experiências, mas Deus não nos deixa que nós venhamos ser submergidos, que nós não venhamos ser queimados, que nós não venhamos ser, ter ou sofrer nada, mas
trará sim experiências, porque eu creio aqui que foi uma experiência para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi uma experiência, ou melhor, o nome de Deus foi glorificado quando eles entendem que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego era o Deus Todo-Poderoso que livrava. Então, queridos, esse é o nosso Deus que não nos deixa submergir, que não nos deixa sermos queimados, como ele diz, quando passares pelo fogo, não te queimarás. E ele diz, nem chama arderá em ti. Talvez você esteja aí pensando, tantas fornalhas que eu já passei, mas o que ficou foi a experiência, porque eu não me queimei, eu não fui afligido pela situação, no sentido de ser contaminado, no sentido de ser destruído. Não, porque o nosso Deus, ele passa conosco. Então, a lição que nós aprendemos aqui no verso de número 2 é que qualquer que seja a circunstância e situação que nós passarmos, Deus passará conosco e nos livrará. Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Glória a Deus. Se nós observarmos o raciocínio do profeta, ou melhor, a mensagem que o profeta está trazendo, no verso 1, ele está dizendo que foi ele quem criou, foi ele quem formou, e por isso ele diz: não temas. E ele vai dizer no verso 2 que quando passares pelas situações, Deus estaria presente. E por que que ele estaria presente? Ele vai dizer no versículo 3, ele diz, porque eu sou, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Ele está dizendo, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu não te abandono. Porque essa é a característica do nosso Deus. Ele é fiel, ele não abandona. Esse é o nosso Deus que em momento algum abandona os seus. Você vê que os soldados na batalha não deixam para trás aquele que sofreu, não deixa para trás aquele que está ferido. E o nosso Deus, ele não deixa ninguém para trás. Aquele que se achega a ele, aquele que se achega diante dele, com um coração quebrantado, com um coração humilde, ele recebe, ele perdoa, ele sara, ele restaura, ele levanta, para que ele possa continuar a caminhar, para que ele possa continuar a andar. Louvado seja Deus. Então ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Então ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Essa é a característica do nosso Deus. Ele é santo. Ele é santo.
santo. O profeta Isaías ouve os serafins cantando e dizendo que ele é 3 vezes santo. Ele diz: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Deus se apresenta através do profeta Isaías com essa mensagem dizendo: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Então Deus estava dizendo: eu sou santo, e vocês, como meus servos, vocês também devem ser santos. Vocês também devem se separar para se consagrar a mim. Israel sofreu muitas vezes, muitas derrotas, porque esqueceram que Deus era, que o Senhor era o Deus deles. Esqueceram que o grande eu sou foi quem tirou-os da terra do Egito. Foi o grande eu sou que disse, que prometeu para Abraão uma terra que manava leite e mel. Israel, no primeiro momento, eles esquecem. Eles pedem para que Arão faça um bezerro de ouro. E eles dizem: para que nós o adoremos, para que nós digamos que foi ele quem nos tirou do Egito. E agora o profeta Isaías está dizendo: eu sou, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. E ele diz assim, e ele ainda diz: o teu Salvador. Então Deus está dizendo aqui que ele é o Deus dele, é o Senhor deles, é o Santo, e que Deus foi quem os salvou. Foi a mão forte de Deus quem salvou o seu povo do Egito. Foi a mão forte, foi Jesus quem nos salvou, queridos, dos nossos pecados. Foi Jesus que deu a sua vida, a glória é dele, a honra é dele, porque foi ele quem nos salvou. Salmo 124, eu gosto sempre de citar esse salmo. Ele diz, quando o povo diz: ora, diga a Israel, se não fora o Senhor, Deus, que esteve ao nosso lado, há muito nós havíamos perecido. Então foi Deus quem nos resgatou, foi Deus quem nos tirou com mão forte, foi o Senhor quem nos arrancou lá das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Aleluia. Então ele diz aqui que ele deu o Egito pelo teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Por que Deus fez isso? Porque ele diz: porque eu sou o teu Deus, vocês são meu, foi eu quem criei vocês. Então o Senhor, ele não nos divide com ninguém, ele quer exclusividade nossa. Ele quer que sejamos exclusivos seu, povo zeloso de boas obras, que o glorifique, que o honre, porque em todo momento Deus tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, tem nos livrado. Por isso, meus queridos, eu quero encerrar por aqui. No verso 4 ele diz assim: porquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Então, enquanto fostes precioso, fala de exclusividade, fala de sermos fiéis, fala de servirmos somente a Ele. Enquanto nós formos preciosos a Ele, Ele vai dizer:
não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Meus queridos, agora 10 horas e 54 minutos. Nós